Fala turma, tudo bem? Alcides Vieira aqui, sejam todos muito bem-vindos à aula 3 do nosso curso gratuito de Revit da Vieira Academy. Nessa aula você vai finalmente aprender a fazer a colocação dos ambientes, que era uma coisa que a gente ia fazer na aula passada e acabou não fazendo, a gente vai fazer nessa aula, que é onde a gente vai definir o nome de cada cômodo e também o Revit já faz um cálculo de forma automática da área ali daquela região. E além disso a gente vai aprender a fazer a criação dos cortes e fachadas, que é tão falado no Revit. Só que não vamos mostrar, como muita gente mostra por aí, que é só passar uma linha e o corte está pronto. Até porque o Revit faz isso em 3 segundos. Só que precisa de mais algumas configurações. E eu vou mostrar essas configurações para que os seus cortes fiquem muito mais bonito, muito mais apresentável. Outra coisa também é que a gente vai aprender a fazer a colocação das cotas, a gente também vai aprender a inserir famílias no nosso projeto. Eu vou te mostrar 2 sites que você pode baixar gratuitamente essas famílias no seu computador para você utilizar nos seus projetos. E também eu vou te mostrar como é que você vai fazer detalhamentos e cortes em 3D. Então esses cortes, cara, são muito bonitos, ficam muito legais e você vai gostar muito. Isso serve tanto para galera de engenharia quanto o pessoal também de arquitetura, porque você pode fazer os detalhes que você vai aprender nessa aula na estrutura que a gente vai fazer na aula de amanhã. Então você vai poder fazer tudo isso daí e esses detalhamentos são muito importantes para você trazer mais clareza para o seu projeto, para não ficar só naquele detalhamento em 2D, um corte ali, uma faixa, uma planta baixa, não. Você vai também ter também um detalhamento em 3D, beleza? Só que se você caiu de paraquedas nessa aula daqui, eu recomendo muito que você volte à aula, na aula 1 e na aula 2 e assista. Então se você não assistiu as 2 primeiras aulas, faça questão de assistir, beleza? Porque também não vai servir de nada você estar aqui na aula 3 se você não assistiu a aula 1 e nem a aula 2, beleza? Só que é o seguinte, mais uma coisa, antes de a gente começar aqui a nossa parte prática da aula 3, eu quero dar um recado importante e responder várias perguntas, na verdade responder uma pergunta só, porém eu recebi de muita gente, que perguntando como é que funciona essa formação completa de Revit que eu citei nas 2 primeiras aulas, principalmente depois que ontem eu falei que quem fizer a matrícula vai ganhar a formação de Lumia também. Muita gente veio perguntar como é que funciona essa formação, então presta atenção aqui, não pula não, presta atenção porque é bastante importante para que você fique ciente aí do que é que você vai aprender e qual a diferença da formação completa para o curso gratuito. Então é o seguinte, na formação completa, a primeira coisa é que a gente vai sair do absoluto zero e a gente vai até o nível avançado. E lá a gente tem muito mais tempo para trabalhar e desenvolver a habilidade com a ferramenta do que aqui nesse curso gratuito. Então, por conta desse tempo muito maior a mais que a gente tem junto, a gente consegue detalhar as coisas, primeiro, com muito mais calma, com muito mais detalhes e também com exercícios mais práticos voltados para cada coisa. Então, por exemplo, aqui nesse curso gratuito a gente fez a criação da escada. A gente criou ali a escada com um piso de madeira, escada de concreto e o piso de madeira. Mas se eu não quiser que esse piso seja de madeira, se eu quiser modificar a espessura desse piso, se eu quiser a minha laje, a minha escada com uma laje maior, ou uma escada um pouco mais fina, ou uma escada escalonada, ou uma escada em balanço com um espelho vazado. Então todas essas coisas você vai aprender. Então a gente vai trabalhando dentro da formação completa de Revit, todo passo a passo para que você consiga fazer qualquer tipo de projeto e principalmente de forma independente. A gente vai te mostrar, te dar todas as aulas, vai te acompanhar, vai te dar o suporte, mas com o objetivo de você dominar o Revit a ponto de você fazer qualquer projeto de forma independente. Se o cliente ou o cliente não trabalha na faculdade, você ser solicitado ou solicitada para fazer um edifício, você conseguir fazer esse edifício, uma casa na árvore, você conseguir fazer uma casa na árvore, você for fazer, sei lá, um castelo, como por exemplo, a gente está fazendo aqui um castelo, um projeto estrutural de um castelo no Revit,
você conseguir também. Então, o que acontece é que eu quero te dar essa liberdade para você conseguir projetar tudo aquilo que você precisar de forma independente. Então, nesse período, você vai aprender a fazer projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários, fazer a plotagem do projeto, criando folha, criando carimbo, criando todos os parâmetros para o carimbo ou legenda ser preenchida sozinha, praticamente sozinha. Então, você vai aprender a fazer todas as tabelas de quantitativo, você vai aprender tudo o que você precisa para fazer os seus projetos no Revit. E para te explicar melhor, rapidamente, eu vou te mostrar por dentro, lá a nossa plataforma de aulas, como é que funciona, cada módulo que a gente tem. Então eu vou te mostrar aí rapidamente para você ficar atento e ver como é que funciona. Beleza? Então, vamos lá. Pronto, galera, estamos aqui na nossa plataforma de aulas, a nossa formação completa de Revit. E é o seguinte, essa área de membros aqui que a gente utiliza atualmente é a da Hotmart, a Hotmart Club. A Hotmart hoje é a plataforma, a maior plataforma de cursos online do Brasil e também a mais segura. Inclusive, a gente paga mais caro para estar aqui na Hotmart, mas é algo que vale a pena porque é mais seguro, porque os seus dados estão totalmente protegidos e também é mais leve e organizada. Então fica uma plataforma muito bacana que você pode estar aí estudando da melhor forma possível. Sem contar que você tem um aplicativo, que é o aplicativo Sparkle da Hotmart, e aí você pode estar assistindo as aulas diretamente do seu celular. Você pode até configurar lá para você assistir offline. Então, tudo isso daí vale muito a pena para a gente. Então, aqui no canto esquerdo, a gente tem a separação do curso por módulo. Então, aqui nós temos o total de aulas, só que às vezes tem arquivos e tal, mas tem um total de 432 aulas. E você pensa, nossa, Alcides, é muita aula, não dá para assistir isso. Calma, é por quê? Porque como a gente vai fazendo algo muito detalhado, então cada assunto a gente cria uma aula separada. Então às vezes tem aula de 5 minutos, tem aulas de 10 minutos, tem aulas de 15 minutos, aula de 8 minutos, 7. Então vai depender do assunto. E isso é muito bom porque facilita para quando você for revisar um conteúdo. Se você, por exemplo, quer ver sobre a criação de portas, pronto. Aí você, ou soleiras, por exemplo aqui, a criação de soleira. Então como é que você cria a soleira? Está aqui a parte da soleira, perdão. Mas está aqui a parte da soleira, então você já viria nessa aula e não precisaria ver uma aula de 1 hora completa e ficar procurando onde é que eu falo sobre soleira. Então, aqui é a nossa formação separada por módulos, onde o primeiro módulo é o módulo de boas-vindas, das primeiras informações. E aqui a gente vem com algumas dicas para você conseguir aproveitar melhor, concluir as aulas mais rápido. Venho apresentando aqui o Revit, as características dele, um pacote de família que a gente entrega, que são mais de 40 mil famílias de Revit. E aqui esse módulo, que é um módulo que você não aprende em nenhum outro lugar, que é um módulo sobre conseguindo o estágio dos sonhos. Aqui eu mostro um módulo completo, um passo a passo, para você que é estudante conseguir uma oportunidade de estágio. Então, se você não é estudante, você pode adaptar também esse método aqui para conseguir uma oportunidade de emprego. Mas aqui esse módulo é muito especial para você que quer conseguir uma vaga sem ter indicação e sem ter experiência. Aqui a gente mostra como é que você faz tudo isso. São 19 aulas a respeito desse assunto. Aqui a gente mostra o download do Revit, as configurações iniciais, por exemplo, uma aula só da apresentação da interface do programa. Aqui a gente vem, se você teve algum problema no download das famílias, aqui a gente mostra como é que corrige e por aí vai. Aí vem o módulo de topografia 1, onde tem a massa e terreno, as duas formas de criar o terreno que eu vou mostrando. Aí eu vou criando aqui, ó, passo a passo, detalhe por detalhe. Aí vem o módulo de paredes 1, que é a parte mais básica, em que a gente vem a configuração da parede, as formas de criar, alguns exercícios que a gente sempre tem. E também o módulo logo em seguida de comandos, os comandos principais aí, o comando trim, move, copy e tudo mais.
E aí logo após isso a gente vem com o módulo de paredes 2, que é onde a gente vai detalhar tudo sobre paredes. Tudo. Você sai desse módulo especialista em criação de paredes no Revit. Especialista. A gente vem aqui com a visualização, nomenclatura, tipologia de parede, o limite do núcleo, mostro tudo, a hierarquia. Isso aqui é muito importante, isso aqui é incrível. Essa aula aqui é uma das melhores que tem. E você vê tudo isso daqui, ó, criando os materiais de pedra, de embolso, de pintura, madeira, aí finalizando as paredes, revisando o terreno, enfim, tudo isso daqui. E aí vem o módulo de piso, contrapiso e acabamento, um módulo de portas, um módulo só de janelas, um módulo sobre somente criação de ambientes, porque eu ensino você a configurar aquilo. Vem aqui sobre a configuração de telhados, esse módulo aqui também é muito bacana, onde a gente vai criação, telhado, a gente cria os montantes, vem criando terças, caibro, ripa, vem criando aqui a colocação das telhas de cumieira, tudo isso. E aí vem a questão aqui de ambientação do projeto, a gente vem avançando um pouco aqui na questão de famílias e tudo mais. Aqui a gente vem, que isso aqui é muito bom para fazer projetos de interiores. Aqui vem um módulo sobre forro e iluminação, mostro como é que você coloca o forro, luminárias e tudo mais. Criação de piscina no Revit de uma forma muito detalhada. Área de lazer, a gente cria as elevações, cobertura, configuração de cotas, plotagem. E aqui termina a parte de Revit Arquitetura. Beleza? E aí você vai seguir esse passo a passo para ter o seu certificado, que são de 100 horas Revit Arquitetura. E não paga nada além para ter isso daqui. E aí vem a modelagem de famílias no Revit, onde a gente vai criar as famílias. Nessa aula de hoje eu vou te explicar mais o que são essas famílias. Aí a gente vem criando parâmetros, a gente vai fazendo móveis com gaveta, bancada, tudo isso daí. Beleza? São quantas aulas tem aqui? 27 aulas. E aí tem uma aula sobre criação de template. A gente cria junto um template. Porque quando você cria um template, você não fica dependendo de um arquivo. Porque o template é muito bom, nos auxilia. Mas e se você perder esse arquivo? O que você faz? Como é que você configura? Se você vai em uma entrevista de estágio e você tem um teste para fazer uma plotagem, só que você só usa o seu template, onde já está tudo pronto. E se você pegar esse teste sem nada pronto, como é que você faz? Então aqui eu te ensino o porquê das coisas e como é que cria. Aí vem um módulo somente sobre escadas, rampas e guarda-corpo. Módulo sobre montantes e paredes cortinas, algo mais avançado, que ajuda muito. Por exemplo, aquele brise que a gente criou na aula de ontem é uma parede cortina. Aquelas madeiras que ficam naquele brise são montantes. A gente configura tudo aquilo. E aqui a gente faz a construção de um edifício com 8 pavimentos. A gente já avançou no projeto mais básico e agora vamos colocar tudo em prática. Aqui vem a parte do BIM 5D, que é o quantitativos e custos no Revit. A gente faz toda a parte de quantitativo e custos. Aí vem o projeto hidráulico no Revit, são 46 aulas. Depois, o projeto hidráulico tem o certificado e vem o projeto estrutural, 23 aulas e ainda estou adicionando ainda mais aulas. E aí, aqui nós temos também o projeto. Cadê? Projetos elétricos no Revit, que tem 26 aulas e alguns bônus. Primeiro bônus, como criar um Instagram profissional. Aqui eu vou te mostrando tudo que você vai postar, como vai ser o nome, a foto, a biografia, o feed, os stories, o direct, destaques, enfim. E tudo isso daqui. Quais tipos de conteúdo que você vai usar. Conteúdo aqui, bônus para você. Cadê? Me perdi aqui. Outra coisa, criando renderização realista do zero com o Lumion. Mas isso daqui é um curso básico. Mas você não se preocupa que isso aqui nem precisa, já que você vai ter acesso à nossa formação completa de Lumion. Vai ganhar os bônus. Aqui tem algumas aulas ao vivo que a gente já fez do YouTube. Muitas delas tirou do ar e disponibilizou só para os alunos. Isso daqui é a última versão do nosso curso gratuito do Revit. Nosso curso gratuito de Revit, que o nome era A Essência do Revit, que a gente fez no ano passado. Beleza? E aí os alunos que pediram para deixar disponibilizado aqui para assistir depois, a gente colocou. Então, todo isso daqui é o conteúdo da nossa formação completa de Revit.
Beleza? Então, lembrando que quando a gente fizer a atualização, que a gente vai atualizar, que assim já está muito bom, e a gente vai trazer ainda mais coisas top, o valor ele vai subir ainda mais. Então, quem já adquiriu já vai começar a dominar o Revit agora, e qualquer conteúdo que venha após isso vão receber gratuitamente sem pagar mais nada. Beleza? Então, tá aí apresentado. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, agora gosta. Então, vamos continuar. Pronto, agora que você viu, você deve saber que é muito conteúdo mesmo, é muita coisa que a gente tem dentro da nossa formação completa de Revit, e eu tenho certeza que você vai aprender tudo isso de uma forma muito clara, de uma forma muito didática. Só que é o seguinte, presta bem atenção. Quando você fizer a sua matrícula, você vai ter 3 anos de acesso a todas as aulas. Então, você vai poder revisar essas aulas quantas vezes você quiser dentro desse período. E outra coisa também é que você vai ter acesso ao nosso suporte. Então, sempre que você for ter uma dúvida, você manda pra gente e a gente tira essa sua dúvida. E exatamente pelo fato de que a gente precisa dar um bom suporte aos nossos alunos, que a gente não pode abrir as vagas para todo mundo. Nesse curso gratuito a gente teve mais de 4.000 pessoas inscritas. E cara, eu tô acabado. Eu tô acabado. Já teve gente aí, talvez, alguém já vai estar assistindo aí, que veio tirar dúvida comigo de madrugada e eu respondi de manhã e eu respondi de tarde, de noite. Então assim, eu tô acabado. Não sei se vocês conseguem ver, mas nem o cabelo eu tô conseguindo cortar. Mas assim, eu não consigo manter esse ritmo, por exemplo, por 3 anos, como tanta gente assim. Então é por isso que a gente abre menos vagas, a gente abre um grupo mais fechado. Então se você quiser fazer a sua inscrição, na próxima sexta-feira eu vou dar todas as instruções para você garantir a sua vaga. As matrículas elas vão iniciar na segunda-feira, mas na sexta-feira eu vou dar todas as instruções, o que você precisa fazer e tudo mais, beleza? Mas fica atento porque a gente não vai abrir para todo mundo. Tem mais de 4.000 pessoas inscritas nesse curso gratuito. Então a gente vai abrir para no máximo 200 pessoas, porque a gente tem uma equipe preparada para suportar essa quantidade de pessoas. E o melhor é que para essas 200 pessoas a gente vai dar um desconto especial. A nossa formação ela custa R$ 697. E para as 200 primeiras pessoas a gente vai dar um desconto muito especial que a gente vai revelar o valor na sexta-feira. Beleza? Então fica aí bem atento para caso você queira dominar o Revit. Com o meu acompanhamento, o acompanhamento da minha equipe, que você está vendo que a gente faz bem feito, aí você fica atento para que na sexta-feira você tenha acesso a todas as informações e na segunda você se junte a nós. Beleza? Então vamos começar agora a nossa parte prática. Então vamos lá, turma. Vamos começar a parte prática dessa nossa aula 3 do nosso curso gratuito de Revit da Vieira Academy. Então aqui está o nosso projeto. A gente parou aqui ontem e agora vamos dar continuidade. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse modo realista para não ficar muito pesado. Você vai ver aqui que já começa a pesar um pouco. Então eu vou tirar, colocar aqui cores consistentes. Ou você pode colocar outro tipo de visualização aí, beleza? Sombreado, linha oculta, que é dessa forma, tudo branquinho aqui. E até a estrutura de arame. Mas enfim, vamos lá, sem brincadeira, vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu desligar essa sombra aqui, ó. Pode ver que está com a sombra. Eu vou desligar da mesma forma que a gente ligou. Aqui em cima, opção de gráfico aqui. Tirar essa opção de sombra. Vou tirar as duas. Pronto. Está aqui o nosso projeto. Então, vamos lá continuar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no meu pavimento térreo. Perdão, superior não. Pavimento térreo. A gente vai fazer a colocação dos nossos ambientes. Beleza? Vamos fazer a colocação dos ambientes. E colocar os ambientes é muito importante aqui, porque várias coisas dependem disso. Às vezes, quando você vai fazer um projeto elétrico, depende disso. Às vezes, você vai fazer uma soma total das áreas de cada ambiente aqui para pegar a área total.
desse projeto, você usa essa opção aqui. Então, são várias coisas muito importantes que essa opção de criação dos ambientes influenciam. Beleza? Então, eu vou fazer aqui somente em um, e como exercício, eu deixo para você fazer nas outras também. Só que não precisa, porque se você for detalhar, isso daqui é mais para visualizar. Mas se você for detalhar, você só faz uma, e aí você imprime esse modelo, já vai servir para todos. Beleza? Mas então, vamos lá começar a nossa aula. Aqui eu vou fazer o seguinte, com o pavimento térreo aberto, a gente vai vir aqui na aba de arquitetura, e nesse grupo aqui, ó, ambiente e área, a gente tem essa opção de ambiente. E aí, se a gente clica aqui em ambiente, perceba que ele fica uma área aqui, ó, um retângulo em volta. E quando eu coloco isso dentro da minha casa, olha só aqui, ó, dentro do meu projeto, ele já reconheceu tudo isso como um ambiente e ele dá quantos metros quadrados tem. Ó. Aqui tem 33,50 metros. Talvez o seu ele dê alguma diferençazinha pequena, porque talvez você queira a parede um pouco mais para o lado, um pouco mais para outra. E é normal nas primeiras vezes, então não se apegue a esses detalhezinhos agora não, tá? Se tiver mais tempo, você vai aperfeiçoando e aí você vai ficando, vai começando a fazer tudo direitinho. Mas, pô, essas besteirinhas assim, não precisa se apegar a isso não. Beleza? Só que a gente sabe que tudo isso daqui não é só um ambiente. Nós temos aqui ambientes integrados, mas não é só um ambiente que tem aqui. Beleza? Não é só um ambiente. Então, o que a gente vai fazer para que o Revit ele não identifique tudo isso daqui somente como um único ambiente? Vamos lá. Primeira premissa que a gente tem que ter, preste atenção. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Revit ele entende como um ambiente, um conjunto de paredes que está fechando ali um local. Então, a gente tem 4 paredes aqui fechando uma figura. Eu vou teclar ESC e não cria não, só vem aqui na aula agora. Olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, essa área, nós temos essa outra área aqui, eu vou fazer uma circular. E nós temos agora essa outra aqui, ó. Vamos imaginar isso daqui. Vai ficar troncho assim mesmo. Então, se eu ativo o comando ambiente, ou clicando aqui, ou digitando RM, tanto faz. Se eu coloco o mouse aqui dentro, ele já identifica. E aí eu dou um clique aqui, ó. Dei um clique, teclo ESC, fechei o comando. Não faz isso agora não, tá? Não cria não, só preste atenção aqui. Então, fiz isso daqui, aqui o meu ambiente. Eu vou agora colocar aqui na parte circular. Olha só que a projeção aqui azul, ó, vê que tem uma borda azul, ele está delimitando o ambiente. Ele já calculou aqui também e já tem 4,15 metros. E aqui agora embaixo, olha só o que acontece. Ele não identifica um ambiente. Pode ver que a área aparece não incluso. Ele não identifica por quê? Porque está aberto. Agora imagina uma garrafa de água. Você pega uma garrafa de água e enche de água ali. Então quando você coloca, ela vai se acomodar naquele recipiente. Porém, se você coloca uma água numa garrafa furada, o que ela vai fazer é começar a vazar. Então é a mesma coisa aqui no comando ambiente. Quando você vai adicionar um ambiente em um local que tem essa abertura, não está fechado, é como se estivesse vazando. Então ele não adiciona nada. Ele não adiciona nenhum ambiente aí. É tipo as achuras do AutoCAD para quem usa o AutoCAD. Funciona da mesma forma. Se tiver a área aberta ali, ela não aplica. Beleza? Então por isso que eu vou apagar tudo isso daqui. Beleza. Então apaguei isso daqui. Então a gente vai ver, por isso que ele identifica tudo isso daqui como um único ambiente. Só que a gente não quer isso, a gente quer separar. Então é para isso que o Revit ele tem um comando de separador de ambiente. Esse daqui, ó. Então a gente clica nele e aqui a gente vai definir como sala. Aqui, ó. Se você define do jeito que você quiser, beleza? Tem liberdade para isso.
Mas olha só, eu vou clicar aqui nesse canto da porta e vou puxar até o final lá, ó. Até o outro lado. Pronto. Fiz a separação, ou seja, não apareceu linha nenhuma. Deixa, é assim mesmo, ela some. E agora aqui eu já tenho um ambiente, ó. Tanto que se eu fechar esse comando e ativar o comando ambiente de novo, olha só, aqui já tem um ambiente e aqui em cima tem outro ambiente. Posso deixar esse daqui como um único ambiente também, mas eu não vou deixar. Eu vou separar de novo. Eita, RM não. Vou vir aqui em separador de ambiente e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar aqui desse balcão. Eu vou puxar para cá, ó. Até aqui, até a outra linha aqui, ó, e dou um clique. Pronto. Agora nós temos 3 ambientes nessa casa, nesse térreo aqui, ó. Um ambiente aqui que vai ser essa sala de estar. Esse daqui eu vou nomear como sala de jantar. E esse daqui eu vou nomear como cozinha. Então, como é que eu faço para adicionar? Eu venho aqui, ó, e dou um clique. Dei um clique, adicionou. Vou dar um outro clique. Olha aqui, ó. Adicionou. E aqui eu vou dar um outro clique. Adicionou também. Pronto. Fiz isso, teclo ESC. Beleza? Teclo ESC aqui. E aí, para eu alterar esse nome, não ficar o nome ambiente, eu posso selecionar aqui e depois dar um outro clique para renomear e coloco sala de estar. Aqui eu vou colocar sala de jantar. E aqui eu vou colocar como cozinha. Beleza? Então já tenho nomeado aqui esses 3 ambientes. Outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar o texto dessa escada. O texto da escada aqui, ó, o número dos degraus aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Como é que a gente faz? Aqui na aba de anotar, tá vendo aqui, ó, anotar, número do piso. Selecione isso daqui e aqui, ó, a gente vai clicar nesse primeiro lance. E agora a gente clica nesse segundo lance aqui, ó, nessas linhas que aparecem. Olha só, apareceu isso daqui. Agora eu teclo ESC para fechar o comando. E se eu seleciono isso daqui, ó, pode ver que quando eu coloco o mouse em cima dos números, aparece uma linha tracejada. Olha aqui, ó. Então, se eu clico aqui, eu posso modificar a sua configuração. Por exemplo, nós temos aqui, ele criou como 2, beleza? Independentes. Então, primeira coisa, tipo de marcação. Temos aqui a opção de espelho, aqui ó, menu de propriedades, beleza? Espelho e piso. Isso é o quê? A contagem está sendo pelo espelho. A cada espelho da escada, você sabe o que é o espelho, né? Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar. Aqui ó, nós temos uma escada, por aí vai. Desenho ridículo isso daqui. Aqui é o piso. E aqui é o espelho. Beleza? Então, sempre quando eu falo espelho, é essa parte aqui. Então, vamos lá. Aqui ele está contando a partir do espelho. Se eu coloco aqui, ele está contando os pisos. Beleza? Ficou na mesma coisa aqui. Mas ele está contando o número de pisos. No caso agora, piso. Mas antes estava espelho. Se eu seleciono esse daqui, ó, e coloco piso, vamos ver. Pode ver que ele não conta o outro espelho daqui, beleza? Então ele vai retirando ali o 14, que é, no outro caso ali, a laje. Mas, porque a laje ela não tem um espelho acima dela. Mas enfim, isso é configuração mais simples. Então, vamos dizer aqui, eu vou colocar espelho, exibir regra. Tem aqui todos, ou aparecer só os irregulares. Os irregulares são os ímpares, então só vai aparecer o número ímpar, aqui ó. Ou só vai aparecer os números pares, ou só vai aparecer o início e o final. Aí você escolhe. Vou colocar aqui todos. Outra coisa também, eu vou selecionar esse daqui. Ó. Outra coisa também é que a referência dele, ó, onde é que ele vai estar o texto? Se eu colocar na esquerda, ele vai lá para o canto esquerdo. Se eu colocar no quarto esquerdo, ele vem aqui um quarto. Ó, um quarto da escada para o lado esquerdo. Centro, vai para o meio. Quarto direito, veja que a alteração ela só é aplicada quando eu tiro o mouse daqui, ó. E
direita. Então aí você escolhe a posição que você quer deixar o seu texto. Aqui o deslocamento, se você quiser colocar, por exemplo, no quarto direito, porém com um pouco de deslocamento. Aí tem que também aqui a justificação, sei lá, ficar no centro aqui. Beleza, vai ficar no centro ali do espelho. Ou parte frontal, na frente do espelho. Ou parte posterior, depois do espelho. E assim vai a sua configuração, beleza? A orientação aqui do texto, você pode escolher ele horizontal ou vertical. E também o tamanho do número, se você quiser um número maior ou um número maior. Por exemplo, vou colocar 1.5. Olha só, o texto ele aumentou um pouco. Vou colocar o outro também como 1.5. Só para ficar um padrão aqui. Beleza? Então, está aqui os textos da minha escada. Essa parte aqui já foi. Vamos lá para o pavimento superior. No pavimento superior, a gente vai definir os ambientes daqui. Ó. Esse ambiente aqui vai ser muito mais fácil, né? Já está tudo muito bem separadinho, tudo muito bem. Ok, ser tranquilo. Então, vamos digitar RM. Seleciono aqui, ó, um ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, 4 ambientes, 5 ambientes, 6 ambientes. No pequeno, bote. Piada ruim da poxa. Vamos lá. Vamos lá, porque o que acontece? Vocês estão aí estudando, só que eu estou gravando aula e eu estou falando sozinho. Então, eu tenho que imaginar que tem alguém aqui comigo. E quando você imagina que tem alguém com você, acho que não é muito bom, não. Mas, vamos lá. Aqui tá os ambientes. Lembrando que, quando eu adicionei um ambiente, eu posso dar um clique nele e aparece essa simbologia aqui, ó. Eu clico e seguro e eu posso mover para onde eu quiser. Mover para cá, ó. Mas pego e deixo ele aqui centralizado, beleza? Então, coloquei esse daqui, tá todos os ambientes, só preciso nomear agora. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui banheiro, vou colocar banheiro mesmo, banheiro suíte, WC, enfim, coloca do jeito que você quiser aí. Aqui eu vou colocar suíte, banheiro, quarto 02, esse aqui vai ser o quarto 01. Pronto. Aqui eu vou colocar como circulação. E aqui a gente tem a nossa varanda. Se eu for adicionar aqui na varanda, olha só, RM, aqui embaixo não identifica. Por quê? Porque está tudo aberto isso daqui, ó. Tudo aberto. Então primeiro eu vou ter que usar o separador de ambiente. Eu posso selecionar aqui essa parte de retângulo. Pego aqui, puxo para cá. Ó. Pronto. Ficou por cima da parede aqui, tudo bem, mas tem problema não. Se apareceu o aviso lá. Beleza? Então, fiz isso daqui, RM. Adiciono aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui o nome varanda. Pronto. Simples assim, muito fácil, muito simples de você criar os ambientes do seu projeto. E caso você queira mudar, por exemplo, imprimir o seu projeto como no formato de AutoCAD, como se ele fosse as linhas ali, ó. É só pegar o estilo visual, colocar linha oculta e o nível de detalhe coloca abaixo. Olha só, vai ficar parecendo que foi feito no AutoCAD, mas não foi. Então, quando você estiver fazendo um projeto, seja para a faculdade, seja para a empresa, para um cliente, e você quiser imprimir uma planta baixa como se fosse no AutoCAD, faz isso dessa forma. Sempre que você também for exportar do Revit para o AutoCAD, eu recomendo exportar dessa forma, senão fica vindo achura, muita linha e tudo mais. Então, você pode exportar dessa forma aqui, porque chega um projeto no AutoCAD mais limpo. Então, são várias formas aí que você pode estar trabalhando, beleza? Vou aumentar aqui de novo, voltar para as configurações que estavam. E a parte de ambiente a gente finaliza. Agora vem a parte de famílias. E a pergunta que fica é, Alcides, o que são essas famílias? O que são essas famílias que tanto fala? De uma forma mais genérica, essas famílias elas são simplesmente os blocos do AutoCAD, porém de uma forma muito melhorada. Muito mais melhorada. Por exemplo,
Nessas famílias aqui, primeira coisa de tudo é que quando a gente adiciona uma família, por exemplo, essa porta aqui é uma família. É uma família. Então, quando eu adiciono essa porta aqui, ela já vai estar todas as configurações dela no 3D, na vista em corte. Se ela aparecer na fachada, como essa janela aqui, já vai estar as configurações dela. Então, a gente adiciona em uma vista e já aparece em todas as outras como tem que ser. No AutoCAD não. Se você pega um bloco de sofá, por exemplo, e coloca, quando você fizer um corte, você tem que procurar um outro bloco de um sofá na vista em corte. Ou você vai ter que desenhar esse sofá, ou você nem coloca. Então o tempo que você perde aí é muito grande. Aqui não acontece isso. Outra coisa também é que existe uma coisa chamada parâmetros. O que são esses parâmetros? Parâmetros são simplesmente umas fórmulas que, através da informação que você der, ela vai modificando essa família. Como assim? Vou te explicar melhor. Eu tenho aqui essa porta comum, e essa porta comum eu tenho de 60, de 70 e de 80. Beleza? Eu vou adicionar uma outra porta aqui, ó. Vou digitar DR. E aqui eu vou selecionar essa porta de 70. E eu posso adicionar ela aqui. Adicionei. Ah, eu quero mudar. Beleza, eu seleciono ela. Eu quero uma de 80. Coloco aqui. Ah, vocês eu vi que a de 80 é pequena. Eu quero uma de 90. Só que aqui não tem. Mas eu quero uma porta exatamente igual a essa, porém de 90. Como é que eu faço? Venho aqui em editar tipo. E aqui em editar tipo nós temos parâmetros. As informações. Parâmetros, pronto. Uma palavra que resume parâmetro. Informações. As informações dessa porta. Então aqui nós temos a informação de construção dela. Nós temos a informação dos materiais dessa porta. Nós temos as dimensões dela aqui. Então temos todos esses parâmetros. Então, se eu quero uma de 90, primeira coisa que eu faço, eu vou duplicar. Não vem editando antes de duplicar não, porque se você editar logo, você perde essa configuração da porta de 80. Então no Revit, anota aí, anota! No Revit nada se cria, tudo você duplica. Ponto. É isso. Então vou vir aqui, ó, duplicar e vou nomear, que vai ser uma porta de 90 agora. Eu vou colocar 0.90 vezes 2,10. Ok. Agora só preciso alterar as informações. Se eu quero aqui, ó, a largura de 90, eu venho aqui e coloco 0.9, se estiver em metros, claro. E aí, dou um OK. Pode ver que a porta ela já vai se ajustar. Então ela aumentou automaticamente. A mesma coisa serve com outros tipos de famílias. Por exemplo, dentro da formação de Revit, a gente tem um módulo sobre criação de famílias e a gente cria móveis planejados. A gente cria guarda-roupa, a gente cria mesa de cabeceira, a gente cria alguns móveis. E um dos móveis ele tem gavetas. E aí, com esses parâmetros, eu coloco lá um parâmetro de largura dessa gaveta. Porque num projeto essa gaveta pode ter uma largura, em outro projeto pode ter outra, ou nesse mesmo projeto pode modificar. Então a gente vai lá e vai modificando essas informações. Então quando a gente não consegue encontrar uma família já pronta, a gente precisa modelar. Modelar é criar uma família. Então para a gente criar, a gente precisa entender como é que a gente faz esses parâmetros. Para que não seja uma família que vai servir parecido com um bloco, sem informação nenhuma, sem adaptação nenhuma, sem esses parâmetros. Beleza? E para te ajudar, cara, eu estou melhor do que uma mãe aqui. Para te ajudar, eu vou disponibilizar para você um conjunto com 2.500 famílias. Então tem várias famílias aqui, ó. Várias famílias. Tem famílias de academia, que eu lembro que teve alguém no Instagram que me perguntou. Se você quiser, ó, família, é só ter aqui, por exemplo. Vou pegar aqui, ó, academia. Deixa eu ver. Essa bike aqui. Vou fazer o download dela. Pronto, vou salvar aqui mesmo. E vou abrir o meu Revit. Eu só vou pegar essa família e arrasto para dentro do meu Revit. Arrastei, vai atualizar. Atualizada, eu posso simplesmente
adicionar aqui essa família. Quando eu for lá no 3D, olha aqui a minha família, a bicicletinha na varanda. Olha aí, para que uma jacuzzi aqui? Coloca uma bicicletinha de academia. Vou colocar esse pacote lá também na hora de vender essas casas. Jacuzzi não, todo mundo vai pedalar, fazer exercício. Então tá aqui, ó, você pode adicionar várias coisas. Então nesse pacote de famílias aqui, você tem muita coisa aí para você, ó. Balcão de recepção, brinquedo, bomba de gasolina, banquetas, biblioteca, banheiras, cadeiras, cadeira de jantar, de estar, de escritório, brinquedo de pelúcia, canteiro de obras, carro, criança, churrasqueira, colunas, cômodas, consultório médico, enfim, várias coisas aí. E aqui também tem, ó, banheira, cozinha, mesa, quarto, sofá, televisão, luminária de parede, luminária de teto, várias coisas aí, vaso sanitário. Então tem várias coisas para você usar. Aí você pensa, Alcides, como é que eu posso baixar isso daí? Aqui embaixo eu vou colocar um link, um botão, você clica, vai acessar essa pasta aqui e aí você baixa. Agora presta atenção aqui, presta atenção. Você pode baixar clicando nessa opção aqui de família e clicar em fazer download. Quando você baixar, às vezes pode dar até algum erro, porque é grande o arquivo e tal e demora mais. Mas clica aí em fazer download e quando você fizer download vai vir compactado. Aí você vai precisar baixar o WinRAR no seu computador. Vai no YouTube e coloca lá como baixar e instalar o WinRAR no meu computador. Você vai aprender rapidinho, um vídeo de 2 minutos ensina isso. E você já vai poder extrair, descompactar esse arquivo e poder usar as suas famílias, beleza? Então, feito isso, Cides, não é suficiente. Eu quero mais famílias. Beleza, existem dois sites que eu prefiro, que eu gosto, que você pode baixar essas famílias gratuitamente. E um deles é do governo brasileiro. Você sabia disso? Por incrível que pareça, o primeiro, de fora, só que tem muita gente que usa aqui, que é o Bin Object. Opa, cadê? Object. Esse aqui, ó, binobject.com/ptbr. Esse site aqui, ó. Você vai fazer a sua conta gratuitamente, vai ter a opção de você fazer a sua conta. Faz aí a sua conta, é de graça. E quando você fizer, você vai encontrar aqui, ó, várias opções, olha todas as categorias. Posso clicar aqui em categorias, ó, e tem vários: material de construção, portas, elétrica, eletrônica, engenharia e infraestrutura. Tem muita coisa. Muita coisa. Aqui a parte de refrigeração, urbanismo. Olha só, tem muita coisa. Muita. Olha aqui, ó. Sanitário, essas banheiras bonitonas. E por aí vai. Beleza? Tem site completíssimo. Para você baixar, você escolhe a categoria que você quer. Eu vou colocar aqui no início e vou escolher portas. Pronto. Cadê? Portas. E aqui eu venho aqui em portas e procuro a porta que eu quero. Você também pode digitar por aqui e aí você vai escolher a porta que você quer. Beleza? Várias famílias aí. A segunda, e aí quando você fizer o seu login lá e criar sua conta, é só clicar aqui em download. Vai aparecer aqui. Às vezes aparecem vários arquivos. Deixa eu ver. Pronto, olha aqui, ó, vários arquivos. Aí se você quiser baixar só para o Revit, você vai procurar aqui, ó, somente o arquivo RFA, que é o arquivo de família do Revit. Então o resto você desmarca para não ficar trazendo besteira para o seu computador. Então aqui, ó, só esse Revit RFA e baixar essa família. Beleza? O outro site, que é o site brasileiro, é o Bin Object. Bin Object PTBR. Bin Object não. BIM-BR, perdão. BIM-BR. Olha aqui, ó. Plataforma BIM-BR. Essa daqui é a plataforma. É uma plataforma mais feinha, até mais pesada. Para carregar demora bem mais do que a outra. Então, vamos esperar aí, na paciência. Jesus, ele carrega. Pronto, olha a fé.
Pronto, vamos lá, meu amiguinho. Vamos carregar, vamos? Vamos carregar? Beleza, obrigado. E aqui a gente vem, ó, Biblioteca Nacional BIM. Clica aqui em Biblioteca Nacional BIM, cria a tua conta, que também é gratuita. Cria aí essa conta. E aqui agora, olha só, você escolhe aqui, ó, a categoria. Tem a opção de escolher todas as categorias, mas tem várias categorias. Construção, cozinha, eletrônica, engenharia, janela, material de construção, paisagismo, tudo. Você escolhe, por exemplo, piso. Piso não, vou colocar aqui, ó. Portas também. Portas, qual software? Procura pelo Revit. Então, Revit. Subcategorias você pode escolher, por exemplo, porta corta-fogo, porta de controle de som, porta de madeira, porta de plástico, de vidro, metálica. Enfim, vou colocar aqui essa porta de vidro. Pronto, não vou precisar colocar mais nada. Vou clicar em pesquisar. Vai carregar aqui em cima, olha. Parece que não tem nada, que não encontrou nada, né? Mas lá em cima está carregando. E aqui vai aparecer as janelas de vidro. Aí é só clicar nesse símbolo aqui de download e você vai baixar a sua família. É muito simples e é muito bacana. Beleza? Então você aí tem 2 sites para você baixar as suas famílias que você quiser. E a gente não vai ficar inserindo famílias aqui, cama, sofá, cadeira. Só inseriu a bicicleta ali, porque a gente gosta de fazer um exercíciozinho uma vez por ano. Mas se a gente for ficar inserindo todas as famílias, a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou te mostrar como é que você faz isso. A primeira forma é pegando aquela família e jogando aqui dentro. A gente fez isso, inseriu. Só que aí eu apaguei. Aí você se pergunta, beleza, Alcides, aí eu apaguei, eu tenho que jogar de novo? Não, porque a família ela já está aqui no arquivo. E como é que eu faço para adicionar? Aqui, ó, componente. Componente. Clica aqui e olha só a sua bike onde é que está. Olha aqui, ó. A bike está aqui. O pergolado ele também está aqui, ó. Tem várias coisas, beleza? Então, tá aí, beleza. Se a gente quiser carregar uma outra família, a gente vem em componente e aqui vem em carregar família. Clicando em carregar, vai aparecer essas aqui que são padrão do Revit. Olha aqui, essa Magic Library e tal, Imperial, enfim. E mais você pode ir na pasta que você salvou a sua família. Deixa eu procurar aqui. A minha eu nem sei onde é que tá. Onde foi que eu salvei? Eu nem sei. Não faço ideia. Mas enfim, é só você selecionar lá. Seleciona lá, olha aqui, ó. Pega esse histórico aqui, ó. Pronto. Uma cuba. Parte de hidráulica aqui, ó. Então tem várias coisas que você pode inserir. Vá lá e clica em abrir. Seleciona e clica em abrir. Pronto, vai ser carregado e você vai poder inserir a sua família aí. É só vir aqui, colocar e tá feito. Beleza? Feito isso daí, a gente passa também essa parte de famílias. Deixa eu ver só se está gravando aqui. Oh, tá gravando. Beleza. Então, a parte de inserir famílias no projeto tá ok também. Você vai inserindo aí todas as suas famílias, não deixa de fazer isso. E a gente vai para o próximo ponto, que é a criação dos cortes e fachadas aqui no Revit. Como é que a gente vai fazer a colocação de todos os cortes e das fachadas? Vamos lá. No AutoCAD você já sabe que isso aí não é novidade para seu ninguém, que quando você vai fazer um corte no AutoCAD ou uma fachada, você demora muito, não é vantagem, não vale a pena. Então imagina o tempo que você perde fazendo cortes e fachadas no AutoCAD. Em contrapartida, o Revit ele faz muito rápido e muita gente prega isso como uma grande facilidade, que realmente é uma grande facilidade. Só que muita gente se engana. Muita gente se engana achando que pegou a linha de corte, passou aqui, o corte está pronto, vou entregar isso daí. Não faz isso, senão vai ficar feio.
Por quê? Porque quando você faz esse corte rápido, ele não vem com as configurações. Ele não vem todo configurado, ele não vem todo bonitinho. Então não é somente 3 segundos e você cria o corte. Se bem que mesmo esse corte de 3 segundos, ele já fica muito mais bonito que o corte do AutoCAD. Porque é difícil ver uma pessoa que faz um corte realmente bem feito no AutoCAD. Mas não é somente esses 3 segundos. Não é somente isso. Então, você precisa fazer algumas configurações a mais. E aqui agora eu vou te mostrar algumas dessas configurações. Não dá para mostrar todas por conta do tempo, mas eu vou te mostrar aqui algumas dessas configurações para que você possa fazer os seus cortes aí já melhor do que a maioria das pessoas. Beleza? Então, cara, é por isso que eu falo que se você faz a sua matrícula na formação completa de Revit, cara, você vai parar de perder muito tempo com fazendo o projeto da faculdade, do trabalho para clientes e tudo mais. E também os seus projetos eles vão atingir um nível muito, muito alto. Então, R$ 697 é muito, muito barato para tudo que você vai aprender. E o melhor, tudo que você vai conseguir fazer a partir daí. E ainda mais a gente nem vai fazer as matrículas por 697. A gente ainda vai dar um desconto para os 200 primeiros. Então, assim, cara, não fazer a matrícula, não querer fazer a matrícula é burrice. Me desculpa, mas você ter acesso a todo esse conteúdo e suporte, eu não vejo sentido. Diferente de, por exemplo, se seu celular ele quebra hoje, amanhã, semana que vem, um mês no máximo, você já está com um celular novo que custa R$2.000, R$3.000. E aqui você vai ter acesso a muito conteúdo. Mas enfim, vamos lá. Para você criar um corte básico, primeiro você vai vir aqui, ó, aqui em cima, tá vendo essa simbologia aqui, ó? Corte. Pronto. Clica nela. Clicou nela. E o que eu vou fazer? Eu simplesmente dou um clique em um ponto. Não é para clicar e segurar não, tá? Clique em um ponto e joga aqui para baixo. Olha só. Joguei aqui para baixo. Pronto. Criei aqui. Feito isso, vou teclar ESC para fechar o comando. E agora vamos observar algumas coisas. Note que essa simbologia está apontando para o lado direito. Então quer dizer que quando ele cortar, a gente vai olhar para o lado direito. E se a gente quiser olhar para o lado esquerdo, como é que a gente faz? A gente seleciona aqui o corte. E tá vendo essa setinha aqui, ó? A gente dá um clique nessa seta e ele vira. E essa linha tracejada aqui, Alcides, é o quê? É simplesmente a área de alcance. Então, tudo que tiver possível de visualização até aqui, ó, ele vai enxergar. Por exemplo, essa escada aqui ele vai enxergar? Não, porque tem parede na frente. Mas se, por exemplo, aquela bicicleta, a bicicleta de academia, ela tivesse aqui, ó, a gente conseguiria ver. Mas se ela tivesse aqui, não veria mais, porque está fora do nosso campo de visão. A gente pode também diminuir. Diminui, ok. Beleza? Várias coisas aí que a gente pode fazer. Não vou diminuir não, vou aumentar, porque no corte a gente consegue enxergar essa parede aqui, esse brise. Beleza? Então aqui, primeira coisa. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar 2 cliques nessa cabeça de corte aqui e vai abrir o nosso corte. Primeiro de tudo que a gente tem o nosso corte aqui, já tem o nosso terreno cortado que a gente criou e tem todos os níveis. Eu posso selecionar essa linha aqui, ó, e aumentar, puxando isso daqui mais para o lado, para aparecer também o muro. Olha só, se eu não quiser o muro, é só eu fechar. Não vou querer não. Se eu quiser também afastar essas simbologias de níveis aqui, ó, eu só seleciono uma delas, tá? Dou um zoom aqui, ó, tá vendo essa bolinha? Essa bolinha aqui, ó, pronto. Eu clico e seguro. E aí eu arrasto para o lado. Olha só, ele vai arrastar todos os níveis. Arrastou todos os níveis. O que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente alterar agora o estilo visual, o nível de detalhe, colocar alto. E o estilo visual eu vou colocar
cores consistentes. Aqui está a primeira versão do corte. Alcides, por que os meus vidros ficaram azuis? Isso é por conta da configuração do material. Foi uma família que a gente já pegou, então é a configuração do material. Tem como eu alterar? Tem. A gente não consegue ter tempo aqui porque a gente precisa entrar na configuração de material, ver as propriedades de aparência dele, aí sair alterando e vendo as configurações mais corretas. Por enquanto a gente deixa assim. Mas está cores consistentes. Se eu colocar realista, olha só, ele já vai pegar e já vai mudar aqui um pouco. Beleza? Se eu quiser um corte com uma visão um pouco mais realista. Se eu quiser uma versão um pouco mais tradicional, eu coloco aqui e já está ok. Então o que é que acontece? Primeira coisa que eu estou vendo que essa minha laje não está unida com essa minha parede. Eu vou unir aqui, ó. Só pegar minha laje aqui e a parede. Pronto, agora sim. Pronto, uni aqui. Nós temos aquela parede lá de fundo, só que tudo está parecendo que está no mesmo canto. Eu quero mostrar um pouco mais de profundidade. Na verdade, eu quero mostrar o outro lado. Deixa eu virar aqui, ó. Vou virar. Beleza? Vou virar. Vou voltar agora para o meu corte. Agora, vai pegar aqui, é porque ele não está pegando. Vou pegar ele aqui. Opa! Se eu clicar nesse Z aqui, ó, que é um intervalo, eu posso cortar essas linhas aqui. Só uma questão de visualização, beleza? Vou deixar ela inteira mesmo e vou puxar um pouco mais para cá, para trás. E aí agora a gente tem o corte que pegou nossa escada completa. Beleza? Temos esse corte aqui que pegou nossa escada. Aqui também no superior, ele pegou no superior a essa nossa parede. Aqui, ó, pegou essa parte do quarto, então se já tivesse algum móvel aqui já ia aparecer. Por exemplo, vou inserir nossa bicicletinha aqui, ó. Vou pegar aqui agora, superior, componente, bicicletinha do pai. Bora lá. Pronto. Corte 1. Olha só o que apareceu aqui, ó. Nossa bicicletinha, papai. Chega. Pronto. Aí tá a bicicleta. E se a gente quiser melhorar isso daqui, como é que a gente faz? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou unir isso daqui, que também não está unido. Eu fiz um serviço rabugento que eu fiz aqui, viu? Opa. Unir a parede, não. Unir aqui o piso. Pronto, agora. Então, o que eu vou fazer para melhorar? Primeira coisa, a gente vai adicionar um pouco de sombra nisso daqui para a gente ter um pouco de volumetria. Então, eu vou vir aqui no estilo visual, opções de exibição de gráfico, e vou vir aqui em suavizar essas linhas, porque às vezes tem umas linhas que ficam um pouco pixeladas, a gente já marca isso daqui. Vou aplicar, e fez um pouco de efeito aqui, já mudou, a gente já viu. Outra coisa, sombras. Vou mostrar aqui, ó, sombra, mostrar sombras de ambiente. Aplico aqui, olha só que ele já mostra que está fazendo sombras aqui nos ambientes. Já melhorou também. Se eu adicionar essas sombras projetadas, vamos ver como é que fica. Olha só, em relação à posição do Sol, a gente já tem essa sombra daqui. Beleza? Não sei se eu vou deixar isso aqui não. Se eu desativar essa aqui dos ambientes. Não sei se eu vou deixar bem isso daqui não. Para um corte executivo, é bom um corte simples e puro, beleza? Para fazer. Agora imagina o quanto tempo que levaria para fazer esse corte aqui no AutoCAD, o trabalho que iria dar. E a gente pode fazer uns cortezinhos mais gourmet também, ó. Mas enfim, essa parte de sombra aqui, vou deixar por enquanto. Não, na verdade eu vou tirar. Vou deixar só essa do ambiente. E outra coisa que a gente pode fazer agora também é simulação de profundidade. O que é? Tudo que estiver mais distante, ele acaba ficando um pouco mais transparente. Então, vou ativar isso daqui, ó, e vou aplicar. Perceba que isso daqui está um pouco mais distante e já fica um pouco mais transparente. Aí, se eu aumentar isso daqui, ó, vou aumentando. Olha só. Quanto aqui, ó, vai ficando mais escuro. Quanto mais eu aumento aqui, ó. Então, aumentando, vai ficando mais escuro. Se eu diminuo, opa, vai ficando mais claro. E aqui eu posso ir mudando também. Ó. Aplicar.
e aqui eu vou mudando as configurações. Tudo que estiver mais afastado, ele acaba ficando mais claro, beleza? Então aqui, ó, pronto, a gente tem uma representação melhor de profundidade. Pode ver que a escada aqui, olha, essa parte aqui está mais escura, que está mais perto da linha de corte, e ele vai começando a clarear. Clareia e aqui ele fica padrão. Por quê? Porque está a mesma distância. Mas aqui quando ele vai subindo, ele vai afastando da linha de corte. Então a gente pode fazer essa configuração aí também. Beleza? Não vou deixar tão baixo, não. Deixa mais ou menos aqui. Pronto. Aí tem a questão também de outras configurações, como por exemplo, iluminação, que a gente mexe na posição do sol, por exemplo. A gente pode mudar aqui também a opção do plano de fundo, por exemplo. Vou colocar aqui um gradiente. Então, dou um aplicar. Olha só o fundo aqui como já fica nesse corte. Já ficou aqui dessa forma. Se eu quiser colocar um céu, e ele vai criar um céu feioso aqui, ó. Criou um céu. Ou se eu quiser adicionar uma imagem de fundo, eu posso pegar essa imagem e selecionar ela aqui, ó. Beleza? Vem aqui personalizar e adicionar a imagem. Beleza? Não vou adicionar nenhuma imagem aqui, vou deixar essa opção de céu. Céu não, gradiente. Pronto, vou deixar essa opção aqui. E aí, esse corte ele foi criado. Claro, teria várias outras coisas para a gente fazer aqui. Às vezes a gente coloca uma região preenchida, que é como se fosse uma achura. Em algumas localidades, a gente trabalha com as espessuras das linhas também, só que é uma coisa que levaria um pouco mais de tempo e a gente não vai ter tempo suficiente para isso. Mas aqui você já consegue criar um corte bem melhor. E corte entra todas as cotas verticais. Beleza? Tudo que é cota vertical entra aqui em corte. Cota horizontal de distância é planta baixa. Mas aqui em corte são as vistas de elevação. Então, se a gente quiser, por exemplo, adicionar as cotas, como é que a gente faz? Digita DI, e simplesmente eu dou um clique aqui, ó, e adicionei essa cota. E eu posso ir seguindo aqui, ó, adicionei mais uma. E dou um clique, por exemplo, se eu quero essa cota. Se eu quero medir esse pé direito aqui, ó, eu pego desse ponto aqui para o ponto mais alto. E aqui nós temos esse pé direito. Se eu quero também, sei lá, esse outro pé direito aqui, eu adiciono isso daqui. Se eu quiser medir a altura dessa platibanda, eu pego daqui. Então, são várias coisas que a gente pode fazer. Normalmente, quando a gente vai fazer o corte com essas cotas, a gente não coloca muito enfeitezinho, não. Beleza? Se você quiser também colocar o espaçamento dessas perfis de madeiras aqui, você também pode. Então, são várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, a altura aqui desse espelho. Você pode adicionar aqui também. Então, você pode aí criar de acordo com a sua liberdade. Beleza? Então, entendido isso, vamos lá para a fachada. Vai servir a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui em elevações, fachada leste. Nós temos essa fachada. Fachada norte, nós temos essa daqui, fachada oeste e fachada sul. Beleza? Essa aqui fachada é a fachada da varanda. Beleza? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos primeiramente afastar essas linhas de eixo, de nível aqui. Se a gente quiser ocultar, eu não quero que apareçam essas linhas na minha fachada. Seleciona todas elas. Selecionou e digita EH. Pronto, você ocultou essas linhas de eixo da sua fachada. Beleza? Vamos fazer aquelas configurações de novo? Aqui, ó, opções de exibição. Fachada normalmente não vem cota, ela vem só algumas linhas de chamada. Então, vou vir aqui suavizar. Sombras, vou adicionar as duas. Profundidade, vou colocar um pouco. Pronto, opa, aí já ficou muito porque a fachada está longe, então não vou adicionar não, que não vai ser uma boa ideia não. Pronto, aqui. Então aqui nós temos a nossa fachada. Se a gente quiser focar somente em uma, tem essa fachada aqui, que ficou com as sombras e tudo mais.
Então aqui está a nossa fachada do projeto, beleza? Onde vai mostrar as 3 aqui. Outra coisa bastante interessante, olha só, deixa eu voltar aqui no corte, tá? Se você quiser os cortes, você encontra aqui também, ó. Mas uma coisa muito interessante é a seguinte, nessa opção de estilo visual, aqui nós temos linhas de esboço. Se eu ativo aqui, ó, ela fica como se fosse feito um desenho à mão. Olha só, eu posso aumentar essa tremulação. Olha só, fica como se fosse um desenho feito à mão. E a extensão também, o quanto que passa a linha, tipo rabisco mesmo. Vai passando aqui, ó. Então, fica como se fosse um desenho. Caso você queira ter uma imagem como essa, algo bem bacana aí, como se fosse feito à mão. Deixa eu aumentar aqui a extensão. As linhas elas vão passando mais, como se fosse aquele desenho feito mais rápido e tal. Então, tá aí. Agora deixa eu aumentar. Olha como vai ficar a desgraceira toda. Aí, ó, pronto. Tá ótimo. Esse aqui é o desenho feito no Revit. É melhor no Paint. Mas, enfim, você pode ativar esse daqui ou não e voltar o seu projeto aqui para o que estava antes. Beleza? E aí, a gente tem essa criação de cortes e fachadas de uma forma muito simples, só que com algumas pequenas configurações que já vai fazendo muita diferença para o seu projeto. Vai fazendo muita diferença mesmo para o seu projeto. Beleza? Então, na planta baixa a gente já viu rapidamente como colocam as cotas, mas, por exemplo, vamos trabalhar um pouco melhor essa questão das cotas. Se você quiser colocar as cotas aqui na planta baixa, vou digitar DI e você vai clicar no ponto que você quer. Lembra que você pode pegar do lado de fora, no meio ou de dentro. Então, se eu quiser de dentro a dentro, olha só, eu coloco aqui. Só que, claro, cotas internas elas não têm essas linhas. Normalmente ela não tem essas linhas. Aí você tem que configurar uma cota sem linhas, que seriam as cotas internas. Aí só que vai levar tempo, mas são alguns detalhes para você ir aprendendo mais para frente. Beleza? Que claro, se você for fazer a sua matrícula, você vai aprender com a gente e vai ter acesso ao nosso suporte. Então, aqui está nossa cota. DI. Vou clicar aqui, ó, e jogar para cima. Pronto, fechou. Olha só isso daqui. E vou colocando as minhas cotas. Vou colocando as cotas do meu projeto. Aqui, ó, cadê? Vou adicionar essa outra cota aqui. Pronto. Se ficou em cima do texto do banheiro. Eu posso afastar. E aqui também eu posso mudar para a linha oculta. Posso afastar esse meu texto um pouco mais para cá. Então, são várias coisas que a gente pode ir fazendo aqui no nosso projeto. Beleza? Então, você vai adicionando as cotas aí no seu projeto, como, por exemplo, se você quiser adicionar essas cotas aqui, ó, desse caminhão de pedras aqui, você pode adicionar, você precisa adicionar tudo. Adiciona só um aqui, ó, que já é um padrão que se repete. E adiciona também esse espaçamento, que também é um padrão que se repete. Não precisa ficar repetindo tudo. Então, são várias coisas que você pode aí fazer. E você pode ir colocando suas cotas do jeito que você quiser. Beleza? Eu vou aqui ocultar essa linha de corte, que eu não vou querer aqui na minha vista. Então, eu digito EH, mas eu não quero apagar o corte, só vou ocultar. Então, apaguei aí. Está aqui as minhas cotas. Você pode colocar do seu jeito, do jeito que você quiser. Beleza? Então, vai adicionando. Eu também não vou ficar adicionando aqui porque vai ficar muito repetitivo e tudo mais. Então, você pausa a aula ou espera terminar. A aula, quando terminar, você adiciona as suas famílias e tal. Faz os seus cortes, suas fachadas, coloca as cotas e tudo mais. Ou você simplesmente pausa a aula e vai fazendo. Não tem bronca nenhuma. Beleza? Deixa eu só... Galera, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. A minha garganta já tá... Aqui eu não gosto de cortar não, tá? Eu não gosto de cortar aula não. Aqui a gente conversa, a gente vai... Na verdade eu tô conversando sozinho, mas eu imagino que vocês aí às vezes conversam comigo também. Às vezes tem alguns doidos que nem eu. Então deixa eu só tomar um gole aqui rapidinho. Muita coisa pra gente passar. É muito trabalho, muita aula, mas tá muito bom, muito recompensador. Então isso daí foi. E como é que a gente pode criar renderizações?
renderizações do nosso projeto. Como é que a gente pode fazer isso daí? Vou vir aqui no meu pavimento térreo, vou ocultar a minha linha de corte daqui também, ó, seleciono e digito EH. E vou fazer o seguinte. O Revit, presta atenção, falando sobre renderização. A função do Revit não é renderizar, como eu já tinha explicado. A função do Revit é simular a sua construção. Que nenhuma pessoa veio, para você entender melhor, não vai pulando achando que isso daqui é falatório, não, porque isso aqui é conteúdo para te ensinar a pensar, não ficar que nem um robô. Então a pessoa vai me perguntar se a gente também vai ensinar aqui a dimensionar. A resposta é não, não vai dimensionar estrutura, nada disso. Por quê? Porque o objetivo do Revit não é dimensionar. Imagina o Revit como o canteiro de obras. Quando você chega para construir, você já tem que ter o projeto arquitetônico feito, você já tem que ter a estrutura toda dimensionada, a elétrica, a hidráulica, tudo tem que estar dimensionado. Porém, o Revit, porém não, né? E o Revit ele funciona do mesmo jeito. Então, o Revit, quando você vai fazer aqui um projeto estrutural, tem que já ter dimensionado, porque ele não é para dimensionar. Então, a mesma coisa é renderização. Ele não tem a função ele não tem o objetivo de criar renderizações realistas. O objetivo do Revit é simular a tua construção. E ele te entrega essa renderização somente como um bônusinho. E você pode até configurar os materiais de uma forma muito bem detalhada que pode ficar até legal. Só que não fica realista e também perde muito tempo, porque não é a função primária dele. Ele te entrega só como bônus. É por isso que tem o Lumio, que quem fizer a inscrição vai ganhar. Então tem outros softwares também de renderização que você pode estar utilizando para deixar o seu projeto realista. Mas como é que a gente pode utilizar essa função de render do Revit? Eu vou te mostrar. Vamos lá. Primeira coisa, eu nem uso isso daqui, tá? Mas eu vou estar te mostrando. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Aqui nessa casinha do 3D tem uma seta. E essa seta tem a opção de câmera. Tá vendo? Câmera. Pronto. Quando eu tenho essa câmera, eu vou escolher o ponto que eu quero visualizar. Então você se imagina, eu quero ver da onde? Quero ver daqui, ó, dessa entrada. Beleza. Em que direção? Para cá, para cá, para onde? Eu vou pegar mais ou menos aqui assim, ó. Pronto. Dei um clique e olha só onde é que eu tô. Olha só como ficou. E aqui agora eu posso personalizar algumas coisas. Por exemplo, elevação do olho. Elevação do olho, ou seja, qual é a minha altura aqui de vista. Por exemplo, aquelas meninas gigantes e tal, as mais altas aí, ó, e perigosa que só. A menina de 1,5, de 1,5 m. Pega aqui, ó, já fica um pouco mais baixo. Olha aqui, ó. Para quem tem curiosidade das pessoas baixinhas, como elas enxergam, você pode vir aqui, ó. Então, você pode fazer aqui. Vou colocar a minha altura, 1,82. Pronto, a gente enxerga aqui um pouco mais alto. É brincadeira, tá? Não vá se machucar aí não. Mas enfim, peguei aqui a minha visualização, eu posso configurar isso. E eu posso também, através dessas bolinhas aqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir o meu campo de visão. Beleza? Aqui eu posso ou aumentar ou diminuir. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Pronto, deixando mais ou menos aqui, ó. Tá aqui a minha imagem. E aí eu venho aqui no meu nível de detalhe, coloco alto. E no meu estilo visual vou colocar cores consistentes. Já apareceu aqui alguma coisa, só que percebe, ó, aquelas linhas pixeladas. Aí a gente vai lá, deixa eu colocar aqui já realista. Pronto, olha aqui, já realista, mas já está pixelado. Então vou lá, no opções aqui, vou marcar essa opção de suavizar e já vou ativar essa segunda sombra. Dá aplicar, vamos ver como é que já fica, já deu uma pequena modificada. Se eu adicionar as sombras mesmo, olha só como já fica aqui, essa já ficou mais legal. Se eu quiser aqui, ó, plano de fundo, se eu vir a opção de gradiente, deixa eu ver. Olha só aqui, ó, ficou já como um céu aqui, mas parada mais bacana. Eu posso ir mudando a cor e tudo mais.
posso ir alterando. Se eu quiser colocar uma imagem de fundo, eu posso colocar. Então, se eu quiser aqui ó, um céu mesmo, aplico. Olha só aqui, ó, o céu. Ficou até bacana, viu? Vou deixar. Então, tá aqui essa configuração. Dou um OK. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente renderizar essa imagem. Cara, isso daqui é algo realista? Não. Mas já dá para ter uma noção de como é que a coisa tá. Se no Revit, se você pega também coisa de 5, 10 anos, cara, se os arquitetos de 10 anos atrás ver uma imagem dessa, 10, 15 anos atrás, nossa, que imagem top, que incrível. E já é algo legal, já é algo bom. Claro, não é algo ótimo comparado ao padrão que a gente tem hoje, que a gente pode chegar. E é até bom você já aprender também a fazer as renderizações, arquitetos e engenheiros. Beleza? Mas já é algo bacana. Agora, se aqui já fica bacana, imagina quando você faz um render realista. Caramba, fica muito bom, fica bom demais. Então, até um detalhe muito importante é que é o seguinte, a combinação entre o Revit e o Lumion ela é muito bacana porque aqui nessa parede a gente tem um material, que é o material, de massa corrida. Lá na outra parede aqui é massa corrida também. Lá é massa corrida também. Então, quando eu jogar para o Lumion, ele já vai entender que é o mesmo material. Então, quando eu configuro um, ele já configura tudo de uma vez. Aqui é a opção de vidro. Se é o mesmo material que tá, ele já vai copiar para todos os outros. Essas madeiras aqui, ó, tá o mesmo material, ele já vai... Você faz em um, ele já faz em todos os outros. Então isso é bem bacana. A grama, você pode subir a grama um pouquinho e vai ficando uma grama aqui saindo como se ela estivesse crescendo, precisando ser cortada. São elementos que trazem mais realismo para o projeto, ao invés de estar tudo aquilo muito planinho. Então isso é bem bacana que você vai aprendendo. Beleza? Então, só em você participar desse curso gratuito aqui, você tem duas opções. Sério, aqui um momento rapidinho. Tem duas opções. Ou você fica pensando, nossa, tem muita coisa para aprender. Oxe, que saco. Olha o tanto que coisa que eu tenho que fazer. Ainda para eu dominar o Revit, ainda tem que pagar para ter um curso mais completo, avançado, não sei o que. E aí você pode ter a outra visão, que é, caramba, que massa. Olha o tanto de coisa que eu posso aprender a fazer. Imagina o nível dos meus projetos, como é que vai ser agora. O meu portfólio, quando eu for mandar o meu currículo para alguma empresa, eu já mando junto com o meu portfólio para chamar mais atenção e ver que eu sou bom. Então, se eu aprender isso daqui, eu vou ter mais oportunidades, meus projetos vão ser mais rápidos, vão ser melhor. E imagina se eu aprendo a fazer aquela renderização realista, aquele vídeo que passa andando por aqui, por dentro da casa. Cara, eu tenho muita coisa para aprender. Que massa! Que massa! Eu vou fazer o máximo possível para estar aprendendo. Então você pode ter essas duas visões. A visão que vê o copo meio vazio e a visão que vê o copo meio cheio. Aí você escolhe. Só que os resultados, obviamente, que aqueles que vão conseguir o sucesso, porque decidiram estudar e correr atrás. Mas para a gente renderizar, o que é que a gente faz? Digita RR. Digitou RR, vem aqui e a gente tem essa configuração. Vamos lá. Faz até tempo que eu não abro isso daqui, porque a gente só faz no Lumion. Então, aqui você tem a configuração de qualidade, a qualidade rascunho, qualidades melhores. E, claro, quanto maior, você vai demorar um pouco mais. Eu vou colocar a primeira média. Primeira média aqui, ó. Resolução. Se eu coloco a resolução da tela, ele vem com essa resolução aqui de 96 dpi. Se eu coloco de impressora, ele já aumenta. Eu posso colocar ainda mais, ou 600 dpi. Então é uma renderização assim, bem acima. Bem acima isso daí. E aí também a gente pode, sei lá, colocar aqui tela mesmo, beleza? E aqui a gente pode configurar a parte de iluminação, se vai ter iluminação apenas do sol, ou sol e artificial, se a gente colocasse algumas arandelas aqui. Enfim, tem a configuração do sol aí, várias coisas, e aí você pode clicar em renderizar. Clicando em renderizar,
vai carregar, o seu Revit vai ficar branco aí, vai ficar uma loucura só, mas você vai aguardando. Olha só, o Revit aqui já está dando como não respondendo. Mas é normal, isso acontece. Isso acontece. Olha só aqui, ele vai criando a renderização e vai ficando dessa forma aqui, ó. E isso, claro, tá na qualidade média, beleza? Tá na qualidade média. Tem as qualidades melhores que vai melhorando um pouco mais aí a nossa renderização. Mas quando terminar, eu estou esperando terminar aqui porque eu quero te mostrar uma coisa. E tem a opção de você renderizar muito mais rápido, tá? Quando você renderizou aqui, ó, terminou a sua imagem, está renderizada. Você vem aqui em ajustar a exposição. Aí você pode mudar aqui, ó, o valor da exposição. Mais claro, mais brilhante ou mais escuro. Por exemplo, vou colocar para mais brilhante e vou clicar em aplicar. Olha só, já ficou brilhante demais. Aí você vai ajustando aí a sua qualidade. Os realces você pode ir mudando também. Aqui eu não entendo nada. De qualidade, não. Aqui tem a equipe aqui na empresa que faz isso para mim. É melhor. Então aqui, ó, sombra, se eu quiser mais sombra eu posso adicionar, se eu quiser menos e por aí vai, a gente pode colocar. E se não gostou, clicar em reinicializar. Volta para o padrão original. Beleza? Se eu quiser salvar e vai ficar aqui no meu navegador de projetos, vai ficar aqui. Ou se eu quiser exportar para salvar como imagem, eu posso clicar aqui. Beleza? Então, é essa forma aí que você pode renderizar. Ok? E para finalizar, que eu acho que é uma das partes mais empolgantes dessa aula. Deixa eu ver quanto tempo está de aula prática. Temos 1 hora já de aula prática. Vamos já para o último tópico. O último tópico, que é... Essa aula foi bem tranquila, não foi? Foi bem mais suave essa aula. A gente não saiu criando várias coisas. Foi uma aula mais light. Bacana. Então, nesse 3D aqui, você vem no seu 3D. Imagina que você quer criar um corte isométrico. Um corte em 3D. Como é que você faz? Lembra daquela nossa caixa de corte? Olha aqui, ó. Você pode usar ela. Seleciona a caixa de corte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Desativa isso aqui. Na tua vista 3D, clica com o botão direito em cima dela e vem duplicar vista. Duplicar. Pronto, duplicou. Beleza, eu vou até salvar. Salva teu projeto aí para não dar besteira, não dar BO. Salvou. E aqui eu vou colocar, sei lá, corte 3D. Pronto. Agora eu vou ativar minha caixa de corte. Seleciono aqui, ó, essa minha caixa de corte e vou puxando um pouco mais para cá. E aí a gente pode fazer isso daqui. Ou a gente pode fazer um corte nessa perspectiva aqui, ó. Posso eliminar, não preciso fazer o corte do residencial completo. E eu posso cortar mais ou menos aqui, ó. Olha só. Esse aqui tá a parede ainda. Deixa eu puxar um pouco mais. Pronto. Olha só a bicicletinha do pai. Pronto, tá aqui, ó. Nosso projeto. Claro, precisaria ajustar essas paredes do muro aqui e tudo mais. Mas, enfim. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Para ficar aparecendo. Essa terra embaixo, ela só aparece quando a gente corta ela. Olha só, aqui não aparece não. Então, quando eu seleciono e corto, ela aparece. Corta do outro lado aqui, já está cortando. Pronto. Aqui nós temos o nosso corte. Então, feito isso, a gente pode fazer a mesma mágica lá que a gente fez a última vez, ó, nas outras opções, nas outras vistas lá. Vim aqui, posso mudar para realista, ativar essa suavizar aqui, ó. A sombra posso ativar as duas. Plano de fundo, eu não sei se eu vou colocar plano de fundo não. Aplicar, olha aqui como é que está esse meu corte. Olha só esse corte. Se eu não colocar realista, eu vou colocar aqui cores consistentes. Fica dessa forma. Se quiser colocar realista, eu curti. Dá para ser instagramável. Então tá aqui, ó, esse meu corte.
Agora o que é que eu posso fazer? Seleciono a caixa de corte e digito EH. Pronto, ocultei a minha caixa de corte. Olha só, então eu tenho aqui essa vista pronta. É só adicionar na minha folha que ela vai ser plotada no meu projeto. Então isso daqui é muito bacana. Isso daqui é muito bacana. E o que eu quero que você faça? Você cria aí as suas vistas em corte. Você cria as suas vistas. E você vai tirar algumas fotinhas e manda lá no grupo do WhatsApp. Manda lá no grupo do WhatsApp quando a gente abrir para dar suporte. Manda lá, posta no teu Instagram, marca a gente, marca mesmo, Vieira Academy. Marca lá a Vieira Academy para todo mundo ver que precisa aprender com a Vieira Academy. E com isso a gente pode fazer detalhamento, por exemplo, de algo muito específico. A gente pode pegar nossa caixa de corte, dar um zoom aqui, ó, bem no cantinho. E várias outras coisas que a gente pode fazer, beleza? Então, por exemplo, quando eu vou fazer alguma sapata, alguma conexão, por exemplo, vou mostrar aqui uma coisa para vocês, do projeto que eu estou fazendo atualmente, que é uma casa na árvore lá, não é uma casa na árvore, mas eu chamo de casa na árvore, lá na França. Estou fazendo aqui ainda parte da modelagem. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou mostrar primeiro para vocês o que é. Aqui. Pronto. É essa daqui, ó, esse camping. Campi de la Tama. Esse projeto aqui lá para a França, eu acho que vai ser construído... Bom, não sei. Mas, enfim. É esse projeto aqui que a gente está fazendo o projeto estrutural dele. Beleza? Então, tem esse projeto aqui que está sendo feito estrutural. Então, esse projeto tem várias conexões, que é uma estrutura metálica. Deixa eu só voltar aqui e abrir o 3D. Tem várias, isso aqui é o que veio do software de cálculo, tá? Eu vou só ocultar aqui temporariamente. Então, tem várias conexões bem particulares desse projeto. Como, sei lá, por exemplo, essa conexão aqui, olha. Essa conexão, que ainda falta colocar alguns enrijecedores de borda aqui para a gente ter uma estrutura bem rígida. Mas aqui é uma conexão, então eu poderia, uma coisa que eu fiz aqui é criar uma conexão, um detalhe de cada conexão. Esse daqui é uma conexão que a gente enviou para correção. Deixa eu ver, olha aqui, ó, a gente tem um detalhe em 3D dessa conexão, feita daquela forma com a caixa de corte. Então você pode fazer isso daí. Você pode fazer isso daí com os seus projetos. Beleza? Você pode pegar do ângulo que você quiser, mas você pode ir fazendo. Beleza? Isso fica muito bacana. Então, além da planta que eu faço com os furos e tudo mais, a gente tem essa vista aqui para a pessoa que for executar, ela enxergar perfeitamente como é que é e não ter nenhuma dúvida. Beleza? Então, vamos lá, fechar isso daqui. Vou salvar não. Pronto. Entendido isso, galera, a nossa aula, ela, parte prática, vai encerrando, só que um recado que eu dou é, velho, sério, se você está aprendendo tudo isso, gratuitamente, imagina o nível profissional que você vai atingir quando você fizer a sua matrícula na nossa formação de Revit. Então, não tem nenhum segredo misterioso de por que as pessoas conseguem crescer profissionalmente, ter bons salários, ter bons empregos, ter bons projetos. Claro que aqueles às vezes têm a sua indicação apeixada, só que se você não tem isso, você não pode ficar dependendo, esperando uma indicação cair do céu. Você tem que correr atrás e se capacitar. E você está vendo que na Vieira Academy você tem total capacidade de desenvolver e fazer projetos muito, muito profissionais. E tudo isso daqui foi em apenas 3 aulas até agora. 3 aulas até agora. Só em 3 aulas você aprendeu tudo isso. Se o curso gratuito acabasse hoje, já teria valido a pena. Eu já teria te provado que é muito mais vantajoso e você vai perder muito mais dinheiro. Preste atenção nisso daqui. Você vai perder muito mais dinheiro não fazendo a sua matrícula do que você fazendo.
Você perde muito mais não fazendo do que fazendo. E aí, às vezes, um lanche que você paga 20, 30 reais numa semana, e aí outra semana tem uma besteirinha que você compra, você já conseguiria, com toda certeza, fazer o investimento e você aprender a projetar em BIM de forma avançada. Com toda certeza. Então, não fazer parte da formação completa de Revit, eu não vejo nenhum sentido. Principalmente quando a gente vê que vai ter esses bônus e também você vai ter esse desconto. Os bônus que eu falo, principalmente, são as outras formações gratuitamente, para complementar o conhecimento. Então, para mim, não tem sentido nenhum, eu não vejo lógica em você querer ficar de fora. Mas lembrando, vão ser 200 vagas. 200 vagas para você fazer a sua matrícula. Beleza? Então, vamos lá, vamos finalizar essa aula agora. Agora sim, a gente finaliza a nossa aula 3. E assim, é muito conteúdo prático. Eu tenho certeza que tudo isso, até meu olho até tá ardendo aqui agora. Mas eu tenho certeza que tudo isso você não tem gratuitamente em outro canto, de uma forma tão detalhada como essa. Eita, que meu olho tá ardendo muito. Ui, peraí. Não tem outro canto de uma forma tão detalhada como essa e também com todo esse suporte que a gente está dando. Beleza? Então, valorize esse conteúdo, aproveita, assiste, coloca em prática e, se possível, faz mais de uma vez, porque dessa forma você vai conseguir fixar na sua cabeça esse conteúdo. Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai fazer a criação do nosso projeto estrutural. Chegou o momento da galera de engenharia brincar um pouco também. E quem de arquitetura é muito importante que você também aprenda a parte de estruturas, porque você, se você precisar, você vai saber locar os pilares, as vigas, laje no seu projeto, que é uma coisa que muito arquiteto tem que fazer também, a parte da locação ali da estrutura. Então isso vai ser muito importante para a galera de arquitetura, para a galera de engenharia, então para todo mundo. Beleza? Um forte abraço e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.